Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Glória a Deus. O reloginho não está aqui, então, se eu atravessar o horário, eu estou inocente. Não achou o reloginho? Reforma é uma benção, né? É 11 horas agora? Glória a Deus. Infelizmente a Bispa Danda atravessou um pouco em horário na palavra da oferta, mas eu vou tentar consertar o erro dela, né? Brincadeira. Louvado seja Deus, aí, ó. Muito obrigado, Stener. Muito obrigado. Amém, meus amados. Glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Jesus é bom demais, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18. O tema da mensagem dessa manhã é o que não é salvação. Amém? Hoje nós vamos aprender o que não é salvação, porque quando nós aprendemos o que não é salvação de verdade, nós acabamos aprendendo o que é salvação verdadeira. Amém? Então, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18, diz assim: perguntou certo homem de posição, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Amém? Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Disse ele: a todas essas coisas tenho obedecido desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo ele isto, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Com certeza é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém? Meus amados, isso aqui não é uma parábola, isso aqui realmente foi um assunto, foi uma conversa que Jesus teve com um jovem rico. E esse jovem rico, este homem rico, ele vem até Jesus com uma pergunta muito importante. Ele vem até Jesus com uma pergunta que a maioria das pessoas não questionam, não se preocupam, não se incomodam com isso. Aquele jovem rico, ele chega até Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Essa preocupação com a vida eterna, meus amados, deveria ser uma preocupação que deveria tomar conta do coração de cada ser humano aqui na terra. O problema é que nós, quando nascemos já gerados do pecado, já com a herança de Adão, nós nascemos com a nossa mente totalmente confusa e aquelas questões filosóficas começam a se levantar, de onde viemos, para onde vamos, aquela coisa toda, tal, ao invés de realmente entender que existe uma vida após a morte. E essa vida após a morte, ela pode ser na presença de Deus, ou ela pode ser longe, totalmente longe da presença de Deus, num lugar de condenação e sofrimento. Então a pergunta que o jovem rico faz para Jesus é uma pergunta que todo ser humano deveríamos fazer, e é algo que nós, mesmo servindo a Deus, mesmo ouvindo a palavra de Deus, é algo que nós temos que estar sempre refletindo, perguntando para nós mesmos: se hoje eu falecer, se hoje eu vier a óbito, eu vou alcançar a salvação, eu vou alcançar a vida eterna, eu estou realmente servindo a Deus, eu estou realmente tomando posse da verdadeira salvação
ou eu estou somente me enganando através de um espírito de religiosidade? Amém, queridos? Então é algo muito pertinente, é algo muito importante, que nós devemos realmente nos preocupar com a vida eterna. Amém? No versículo 19 diz assim: respondeu Jesus, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. E aí você pergunta, pastor, se Deus é bom, por que o mundo está dessa forma? Se Deus é bom, por que tanta injustiça? Se Deus é bom, por que o mundo está caminhando, cada vez mais para o caos? Por que as pessoas estão cada vez mais piores? Por que tanta fome, tanta injustiça, tanta enfermidade, tanta malignidade? Por que esse mundo que nós vemos é um mundo tão caótico? Em alguns lugares uma intensidade maior, em outros lugares uma intensidade menor, e as pessoas começam a questionar o andamento do planeta Terra, as pessoas começam a questionar o que acontece de ruim no meio da população, no meio do povo, e começam a perguntar, se Deus é bom, por que Ele está permitindo tudo isso? Se Deus é bom, por que o planeta Terra, por que as pessoas, por que o ser humano vai de mal a pior, por que a natureza vai de mal a pior, por que tanta tragédia, tanta desgraça, tanta enfermidade, crianças inocentes sendo abusadas, crianças nascendo já com enfermidades horríveis desde o ventre da mãe? Por que tudo isso tem acontecido? E as pessoas acabam, por falta de sabedoria, elas acabam colocando a culpa em quem? Em Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é bom. Então o que está acontecendo? E o que sempre tem acontecido? A resposta está em Efésios, capítulo 4, versículo 27. Eu vou repetir, Adelita, que eu vi você conversando com o Marco, aí eu vou dar uma colher de chá para você, tá bom? Porque assim como Deus é bom, eu também sou um pastor bonzinho, amém? É claro que eu não chego nem aos pés do Pai, mas eu tento. Efésios, capítulo 4, versículo 27. Olha o que está escrito. Não. Está entendendo? Por que a humanidade vai de mal a pior? Por que o mundo vai de mal a pior? Porque o mundo, porque as pessoas, cada dia mais, têm dado espaço para o diabo. De que forma? De que maneira que as pessoas têm dado lugar ao diabo? Eu nem preparei esse texto aqui para ler, mas eu vou ler. Ele está em Romanos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Romanos, capítulo 2, se eu não me engano, deixa eu ver. Não. Romanos, capítulo 1. É um texto longo, mas eu vou ler. Romanos capítulo 1, versículo 26. Romanos capítulo 1, versículo 26, Deus dá um resumo da sociedade. Deus dá um resumo do que acontece na sociedade hoje e é uma resposta por que nós vivemos num mundo tão caótico. Romanos 1, 26, diz assim, 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, vergonhosas, até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras, contrárias à natureza. Olha, e a Bíblia é um livro antigo. Vocês concordam comigo? Mas ao mesmo tempo é um livro atual, porque é a palavra de Deus. Semelhantemente, também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres e inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros,
homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmos a penalidade merecida pelo seu erro. E como eles não se importaram, olha lá, como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Versículo 29. Estão cheios de toda iniquidade. Olha o resumo da sociedade: prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Versículo 30. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, são nécios, infiéis nos contratos. Olha lá, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Fala a verdade, isso aqui não é um resumo da sociedade de hoje, sim ou não? Um resumo atualizadíssimo. Apesar de Paulo ter escrito isso no ano mais ou menos 50, 60 depois de Cristo, lá no começo. Mas é um resumo atual da sociedade moderna de hoje. Então, por conta disso, por conta desse estilo de vida totalmente errado, nós estamos dando espaço para quem entrar na nossa casa, na nossa família, na sociedade, nos bairros, nas cidades, né, em todos os lugares. Quem que está entrando através dessas atitudes? O diabo e todos os anjos caídos, ou seja, os demônios. Então a terra está caótica. As crianças estão sendo vitimadas. As pessoas estão padecendo, estão sofrendo, estão perecendo. Mas porque Deus é ruim? Porque Deus é maldoso? Porque Deus está castigando as pessoas? Não. Porque o mundo tem dado espaço para o diabo agir na vida dele. Através de tudo isso aqui que eu li aqui agora para vocês. Agora, em Romanos mesmo, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, diz assim, Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja, olha lá, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Romanos 12, versículo 1, está escrito o quê? Que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Nós não devemos obedecer às paixões da nossa alma. Nós não devemos obedecer às paixões da nossa carne. Todo desejo que brotar no nosso coração, meus amados, que vai contra a palavra de Deus, ele deve ser combatido. Não, mas é algo que nasceu já comigo, é algo que eu sinto desde criança, é algo que desde pequeno eu já sentia isso, e eu acho que eu tenho que me entregar a esse desejo, porque Deus me fez assim. Querido, o filtro para você saber se é de Deus ou não, é a palavra de Deus. Se esse desejo, se esse sentimento, se essa paixão, se essa loucura acompanha você desde pequeno, não importa,
contrário à palavra de Deus, então tem que ser combatido, tem que ser anulado, tem que ser aniquilado da sua vida. O teu corpo tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você tem que andar na contramão da sociedade. É que diz aqui no versículo 2, não vos conformeis com este mundo. Não, o mundo está assim mesmo, o mundo está virado, o mundo está desse jeito, né? As pessoas estão, né, vivendo um estilo de vida totalmente errado, todo mundo vive dessa forma, todas as famílias vivem dessa forma, é algo normal, é algo natural, mas nós, que somos filhos de Deus, e queremos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, nós temos que renovar a nossa mente. Nós não podemos nos conformar com esse mundo e falar, não, é assim mesmo, então eu vou nesse embalo também, né, eu vou dessa forma também. Não. Aquele ditado popular, a voz do povo é a voz de Deus, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a sua palavra. Amém, queridos? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando você veio para a igreja, a sua mente, o seu coração, ele veio sobrecarregado com essas informações, né, com esse lixo do mundo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que substituir toda essa informação, toda essa orientação, toda essa filosofia, esse estilo de vida do mundo, você tem que substituir ele na sua mente pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Está entendendo? Uma coisa interessante. Não tem como você ficar livre do que você aprendeu no mundo. Não tem como você ficar livre das filosofias do mundo sem substituir pela palavra de Deus. A nossa mente, o nosso coração, não tem como ele ficar vazio. Ele sempre vai estar cheio, preenchido por alguma informação. Não tem como você ficar vazio sem nada. Tem que haver uma troca. Tem que haver uma substituição. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, substituir. Você tem que começar a parar de receber essa informação do mundo e começar a receber a informação da palavra. Começar a receber a palavra. Por exemplo, como que a gente faz isso na prática? Porque evangelho é prática, certo? Prática. Então vamos lá. Ontem eu encostei o carro lá no posto de gasolina para lavar. Que agora não dá mais para lavar carro, Glauco. Quem mora em apartamento não consegue lavar o carro, né? Tem que pagar para lavar o carro. Aleluia. Dá risada não, Cris, que qualquer dia eu vou encostar o carro lá na porta da sua casa e falar, empresta a mangueira que eu vou lavar meu carro. Pode ir? Vou pertinho da hora do almoço, tá? Daí termina de lavar o carro, eu já almoço. Então não dá mais para lavar o carro na calçada, na garagem, aleluia, né? Não dá mais para fazer isso, tem que pagar para lavar o carro. Aí eu falei, quanto tempo demora para ficar pronto? Ah, 1 hora, por aí já está pronto. Eu falei, beleza. Aí eu sentei numa cadeira lá e fiquei esperando. Aí logo de cara, eu vi uns WhatsApp lá, umas mensagens no celular. E eu entrei depois, vamos ver se vocês são fera. Nossa, irmã. Dá dinheiro, mas não dá liberdade. Pior que a irmã acertou. Eu entrei no Instagram. Estragando, né? Boa, essa é boa, hein, Glauco? Você que inventou ou ouviu em algum lugar? Estragando. Olha lá, estragando. Ó, aí eu entrei no Instagram.
ou no Instagram. Aí eu entrei no Instagram, e assim, vocês sabem que Instagram é dose, né? É só abobrinha. A maioria das coisas ali é abobrinha. Aí eu dei umas dedadas ali, né? Eu falei, peraí, vou ficar vendo essa porcaria aqui. Aí eu fechei o Instagram e abri a Bíblia no celular. Eu estou lendo agora o livro de 1 Samuel. Quem está lendo a Bíblia aí? Amém? Vamos ler a Bíblia. É a melhor maneira de você começar a mudar a sua vida, transformar a sua fé, seu casamento, sua família, sua vida financeira, sua vida espiritual, emocional, é lendo a Bíblia. Amém? Aí eu falei, não, eu vou sair desse negócio, fechei e abri na Bíblia. Eu estou lendo 1 Samuel e comecei a ler lá, 1 Samuel capítulo 8. Comecei a ler. E eu comecei a ler tal, e ali Deus já falou comigo, já mostrou algumas coisas tal. Então, meus amados, é dessa forma que nós vamos renovar o nosso entendimento. Enquanto você ocupar a sua mente com o lixo do mundo, você não vai ter uma fé renovada. Você não vai ter uma mente renovada. Você não vai conseguir entender o plano de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Fica mais complicado porque vai entrar em choque. E você não vai ter resposta. E você vai ficar em dúvida. Algumas perguntas, antigamente, uma vez eu fui numa vigília, na época que eu era jovem, aleluia, que eu orava que nem um. Eu fui numa vigília uma vez, aqui em Jundiaí. Jundiaí ou Várzea, não lembro. Aí o irmão que estava dirigindo a vigília, ele viu, ele teve uma revelação de mim. Aí ele me chamou lá na frente. Aí ele olhou assim para mim e falou, eu vejo uma bola no seu pé. Eu vejo uma bola no seu pé. E assim, essas igrejas mais reservadas, mais radical, que era onde eu estava lá na vigília participando, eu era da Cristal, mas estava lá na vigília. E os caras são contra futebol. Os caras falam que futebol é coisa do mundo, que é pecado, tal, aquela coisa toda. E o pregador lá, o irmão que estava lá dirigindo a vigília, ele olhou assim e viu uma bola no meu pé. E ele me repreendeu, ele falou, você precisa parar de jogar bola, tal, eu vi uma bola no seu pé, futebol, blá, blá, blá. Só que assim, eu jogava bola, mas assim, na escola, jogava bola com a mulher, normal, jogava bola, né? Eu nunca fui assim apaixonado por futebol, aquela coisa toda, tal, né? Assisto o jogo na televisão de vez em nunca, né? Mas não sou. Aí no final do culto eu apertei ele, eu encurralei ele, eu falei, escuta, era um senhor meio de idade, eu falei, escuta, o senhor falou que viu uma bola no meu pé e tal, mas eu não jogo futebol. Eu não jogo futebol. Aí ele ficou meio assim, não, talvez a bola, né, seja o mundo, tal, né, o mundo, que você está no mundo, tal, não sei o que lá. E, não, porque a bola talvez é o mundo, não sei o que lá, não sei o que lá, tal. Então, aí você deve estar perguntando, mas jogar futebol é pecado? Assistir jogo de futebol é pecado? Vir com a camisa do Palmeiras, que nem o Célio, para a igreja é pecado? Aí eu já não sei, aí eu já até fico em dúvida, né? Ainda mais do Palmeiras ainda, não sei se... Brincadeira. Queridos, presta atenção no que eu vou falar agora, que é importante isso. É claro que você assistir um jogo de futebol no estádio ou na televisão não é pecado. Jogar futebol não é pecado. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. A pessoa, vamos olhar para a vida de uma pessoa que a vida dela está normal. Ela gasta mais tempo vendo futebol
do que lendo a Bíblia. Quase não lê a Bíblia, mas o futebol é aquele cara que é assim, ele vê o jogo, ele assiste o jogo, ele já sabe tudo o que aconteceu no jogo. Sim ou não? Já sabe tudo o que aconteceu no jogo. Só que daí ele vai para o mesa redonda. Tem um, né? Mesa redonda. Aí termina a mesa redonda, ele vai para a hora do apito. Aí terminou a hora do apito, ele vai para o neto, aquele que só fala, né, o neto lá, só fala abobrinha. O neto. Os donos da bola? Eu não sabia que você era viciado em futebol, não. Olha, tá vendo? Deus já está revelando. Os donos da bola. E quando o cara vê, já deu meia-noite, 1 hora da madrugada. Tanto vê reportagem, não porque o jogador tal está sendo negociado, não porque o juiz aquele lance, o que você acha daquele lance, aquela coisa toda. E a pessoa, ela mergulha nesse mundo do futebol e assim, a pessoa que é viciada no futebol, não é só no dia do jogo, ela vê o jornal, ela acompanha, é internet, tudo. E ela não gasta nem um terço desse tempo, mas nem um terço desse tempo para ler a Bíblia. Aí vem a provação. Porque vem. Tá lá, Jesus falou lá em Mateus capítulo 7. Aí vem a provação. Vem os ventos, vem o rio e dá com ímpeto naquela casa. Eu pergunto para você, essa pessoa, ela vai ter fé, ela vai ter unção, ela vai ter conhecimento do coração de Deus para enfrentar essa prova, sim ou não? Não. É aí que está o problema. A questão não é ser pecado ou não pecado. A questão é aonde, né? Como eu tenho guardado o meu coração? O que eu tenho permitido que entre no meu coração? Eu tenho permitido que entre no meu coração mais coisa do mundo que não vai me ajudar em nada na hora da luta, da prova, quando o diabo se levantar na minha vida, ou alguma provação desse mundo acontecer? Ou eu tenho enchido o meu coração da palavra, ou eu tenho enchido o meu coração da presença de Deus. Eu tenho fortalecido a cada dia a minha fé nos momentos de paz e prosperidade e saúde. E quando vem a prova, eu vou estar preparado para derrotar, para permanecer em pé e para ficar firme. Porque eu estou edificando a minha casa sobre a rocha. Amém, queridos? Então, é muito importante nós entendermos isso. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é maravilhoso. E a maior prova disso é que Ele sacrificou o seu próprio Filho para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Se parasse só aí, já era o suficiente. Amém? Continuando aqui na palavra de Deus, 11h30 já, glória a Deus. Lucas capítulo 18, continuando aqui a leitura, versículo 20. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. 21, disse ele: a todas essas coisas tenho obedecido desde a minha juventude. Queridos, o que não é salvação? O que não é salvação é você guardar os mandamentos da lei. Isso não é salvação. Mas, pastor, como assim guardar os mandamentos da lei? Quais são os 10 principais mandamentos da lei? Está lá em Êxodo capítulo 20, né? Não farás para ti imagem de escultura, não se prostrará, não prestarás culto a ela, não tomará o nome do Senhor em vão, guarda o sábado, pau. Mas os principais mandamentos da lei que as pessoas guardam hoje é justamente esses que Jesus falou, né? Está aqui, não roubar, não adulterar, não matar. Aquelas pessoas que são
corretas. Pessoas que vivem uma vida honesta. Pessoas que vivem uma vida perante os olhos de outras pessoas totalmente irrepreensíveis. O homem é um homem honesto, trabalhador, cuida bem da família, cuida bem dos filhos. A mulher é uma esposa virtuosa, uma mulher de valor, cuida bem da casa, do marido, trabalha, ajuda, tal. É aquela pessoa que não tem, que se o troco vier errado para ela, ela devolve o que veio a mais. É aquela pessoa que quando para no semáforo, ela dá uma moedinha lá para o cara lá que está lá pedindo moeda. É aquela pessoa que quando a Legião da Boa Vontade liga para ela, ela faz uma doação. Ou o Hospital do Câncer aqui das Crianças, o Grendac. Aquela pessoa que no final do ano faz questão de reunir a família. Queridos, tudo isso é bom, mas não é salvação. Eu vou mais longe. As pessoas que vivem dessa forma, elas têm muito mais dificuldade de entrar no caminho da salvação do que uma pessoa que tem a vida totalmente desequilibrada. Por quê? Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 10, versículo 3 e 4. Eu já li esse texto uns tempos atrás, mas vamos ler de novo. Romanos 10, versículo 3 e 4, olha só. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua, olha lá, olha só, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, uma pessoa que vive aquela vida totalmente correta, ela tem dificuldade para abrir o coração para Jesus, porque ela está estabelecendo a sua própria justiça. Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho, eu sou um bom pai, eu não preciso ir para a igreja, eu já agrado o coração de Deus. Trazer uma pessoa politicamente correta para a igreja é muito mais difícil do que trazer para a igreja, para os caminhos da salvação, uma pessoa totalmente desequilibrada. Porque o desequilibrado, ele tem consciência do seu erro. O desequilibrado, ele sabe que ele está totalmente louco, que ele está totalmente perdido, que ele está totalmente errado. Agora, aquele que é politicamente correto, o bombom, ele acha que não precisa de Jesus. Ele estabelece a sua própria justiça. Se eu morrer, eu vou para o céu. Eu ajudo o cara no semáforo. Eu contribuo no Grendac. Eu contribuo na Legião da Boa Vontade. Eu trabalho. Se o camarada der R$1 a mais para mim de troco, eu devolvo. Eu nunca traí minha esposa. Eu nunca matei ninguém. Eu não consigo nem dar uma cintada nos meus filhos. Essa pessoa é como se ela estivesse guardando a lei e estabelecendo a sua própria justiça através da lei, através dos mandamentos. Isso não é salvação. Salvação é quando nós aceitamos a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? É que nós somos justificados, perdoados dos nossos pecados, através da fé na morte e na ressurreição de Jesus. Quando eu entendo que não são as minhas obras, mas a salvação, a morte e a ressurreição de Jesus, que eu alcanço o perdão do meu pecado, aí eu sou salvo. E o resultado dessa salvação na minha vida será as boas obras. Ou seja, não são as boas obras, presta atenção, não são as boas obras que me levam à salvação, mas é a salvação na minha vida que vai me levar às boas obras.
Por que eu não adultero? Por que eu não roubo? Por que eu não mato? Por que eu dou R$1 de volta quando vem no troco a mais? Porque eu sou salvo. Porque Jesus mora no meu coração. Quando é dessa forma, aí realmente, isso é salvação verdadeira. Isso é salvação verdadeira. Eu não estou confiando nas minhas obras. Eu não estou confiando naquilo que eu faço. Mas eu estou olhando para a cruz e vendo Cristo ressurreto, sendo crucificado ali. Não pelo pecado dele, mas pelos meus pecados. Eu sou justificado gratuitamente. Eu não faço nada para ser salvo. A única coisa que eu tenho que fazer para ser salvo é crer que Jesus morreu pelos meus pecados. E essa graça de Deus, ela entra na minha vida e vai gerar o quê? Boas obras. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui, versículo 24. Ou melhor, versículo 22. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Isso é salvação. Jesus falou para aquele jovem rico: vende tudo o que você tem, dá aos pobres e segue-me. Por que que Jesus falou isso? Porque aquele homem, ele era muito rico. E a Bíblia fala de um outro Deus que tem um poder muito forte sobre o ser humano e que disputa com o próprio Deus verdadeiro. O nome desse Deus é Mamon. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 6:24. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e se desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aquele jovem rico, ele tinha um outro Deus no coração dele, que era Mamon, que eram as riquezas. É por isso que Deus falou: vende tudo. Abre mão desse Deus que você serve para servir o verdadeiro Deus. Abre mão desse Deus que você serve e segue-me, segue-me de perto. E Jesus, ele complementa, né? Ouvindo ele isso, né? O texto, né? Encheu-se ele de tristeza porque era muito rico. E Jesus fala: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então, meus amados, o que não é salvação? Uma vida financeira bem-sucedida. Isso não quer dizer que você é salvo. Isso não quer dizer que você está agradando o coração de Deus. Está entendendo? Isso quer dizer, sabe o quê? Que você é um cara inteligente e que você sabe ganhar dinheiro. É isso. Vida financeira bem-sucedida quer dizer que, se você for honesto, você é um cara inteligente que sabe administrar e que sabe ganhar dinheiro. É isso. Vida financeira bem-sucedida, riqueza, não quer dizer que você é salvo. Não quer dizer que você está sendo abençoado por Deus, que Deus está com as mãos estendidas para a sua vida, derramando dinheiro, riqueza, tal. Não. Simplesmente significa que você é um cara inteligente, tem uma percepção, tem visão, certo? E sabe ganhar dinheiro. Só isso. Vida financeira nunca, de longe, nunca quis dizer, não é sinônimo de salvação. Assim como a pobreza também não é sinônimo de salvação. Eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou uma pessoa humilde, eu não tenho nada, nem um pardal para dar água. Com certeza, Deus tem coisa melhor para mim lá no céu. Não tem nada a ver. Se marcar a touca,
além de sofrer aqui nessa terra, comendo o pão que o diabo amassou, depois ainda vai sofrer na condenação interna, lá no inferno. Olha só que dureza. O cara sofre aqui na terra e depois morre e ainda vai para o inferno. Então, vida financeira não tem nada a ver com salvação. Não importa se é rico, não importa se é pobre, não tem nada a ver. Não, porque Deus tem me abençoado. Não, porque Deus tem agradado o meu coração. Às vezes eu converso com desviado. Sabe o desviado da igreja? Aquela ovelha que saiu da igreja, bateu perna, foi embora. Não quis mais saber do evangelho, de Jesus, da igreja. Não. Aí você, e aí, como é que você está? Não, eles até dão uma enchida no pulmão para mostrar que está tudo bem. Não, eu estou bem. Tipo assim, eu estou fora da igreja, mas eu estou bem. Eu estou bem. Estou trabalhando, Deus tem me abençoado. Fala assim, Deus tem me abençoado. Estou ganhando melhor, tendo uma empresa maior. Mas está desviado da presença de Deus. Isso não quer dizer que está salvo. Amém, queridos? Isso não quer dizer que está salvo. Tem um texto que Deus fala, manda uma carta para uma igreja. A igreja de Esmirna. Esse relógio aqui, ele está com aquela pilha, né? Tem uma pilha que às vezes dá problema no relógio, que ele acelera o relógio. Já ouviu falar dessa pilha? Esse relógio está com essa pilha aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Apocalipse 2, 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Quem que é? Jesus. Conheço a tua tribulação, olha lá, e a tua pobreza, mas tu és rico. Rico aonde? No céu. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. As igrejas, o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? É a condenação eterna. Repare a carta que Jesus mandou para essa igreja. Uma igreja que ele fala, olha, eu sei que vocês são pobres, pobres na terra, mas no céu vocês estão acumulando galardão. Eu não estou fazendo aqui apologia à pobreza, eu não estou dizendo aqui que você tem que ser pobre para ir para o céu, não é nada disso. Mas eu estou querendo que vocês entendam que a vida financeira não tem nada a ver com salvação. E Jesus manda essa carta para essa igreja. E olha, vocês vão sofrer um pouco mais ainda, porque o diabo vai colocar algum de vocês à prisão. Segundo alguns intérpretes da Bíblia, seria uma perseguição violenta que viria através do Império Romano. Ele fala aqui 10 dias, mas a verdade é 10 anos. E muitos seriam mortos nas prisões, né, de Roma, por amor à fé, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. É por isso que ele fala, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que vencer? Vencer o quê? Vencer a incredulidade. Vencer a provação. A maior vitória, meus amados, que nós podemos ter aqui nessa terra é não abandonar a fé, independente das circunstâncias que nós vivemos. É não abandonar a fé, apesar das provações e das lutas. Jesus falou para aquela igreja, sejam fiéis até a morte. O que é vencer para Deus, para Jesus? É você permanecer fiel até a morte. Eu estou com saúde, eu sou fiel a Deus. Eu estou sem saúde, eu sou fiel a Deus. Eu estou empregado, eu sou fiel a Deus. Eu estou desempregado, eu estou na fidelidade com o Senhor. E assim vai. Amém, queridos? Então afasta esse pensamento da tua mente, que o fato de você estar trabalhando, estar bem, estar ganhando, estar prosperando, quer dizer que você é salvo. Nada disso. Quer dizer que você trabalha direitinho, é um bom administrador, sabe mexer com dinheiro, sabe trabalhar, sabe fazer as coisas, e você vai prosperar. Né? Mesmo sem Deus na sua vida, você vai prosperar. Amém, queridos? Mas não quer dizer que você é salvo. Isso não é salvação.
Último. Lucas 18, 26. Os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Ele, porém, respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são impossíveis a Deus. Disse Pedro: nós deixamos tudo e te seguimos. Disse-lhes ele: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Amém, queridos? Salvação, meus amados, é você ter essa capacidade de renunciar o que for necessário na sua vida por amor a Deus. Pastor, o que é isso na prática? Repare que Jesus falou aqui, olha o versículo 29, o versículo 29 é forte. Apesar que uma vez o irmão, uma vez, a Alessandra vai lembrar, uma vez o irmão, não é daqui, aqui é tudo gente boa, amém? Aqui tudo é gente boa. Eu nem sei porque eu estou trazendo essa palavra para vocês. Esse irmão não é daqui mesmo, faz anos, quando eu era líder de célula lá no Varjão. E eu estava indo com o irmão, ele estava indo comigo na célula e tal. E ele usou esse versículo aqui para largar da mulher. Ele falou, porque está escrito lá e tal. E esse texto aqui, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pais, irmãos ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus. Ele falou, pastor, mas está escrito lá, naquela época não era pastor. Eu falei, Arthur, mas está escrito lá tal. Eu falei, irmão, você está distorcendo a palavra. Você não tem que divorciar da sua esposa, né? Não é isso. Mas olha só o que é. Exemplos. Parei de ir na igreja para salvar o meu casamento. Tem que ser o contrário, mas tudo bem. Parei de ir na igreja para ter mais tempo com os meus filhos e com a minha família. Parei de ir na igreja porque consegui um emprego para ganhar mais. Aí tem que trabalhar no domingão. Parei de ir na igreja porque os meus amigos se afastaram de mim. Porque daí você, você vai mudar o esquema, Você vai fazer um churrasco, mas você não vai ficar mais cerveja, aquela coisa toda, palavrão, tal. Não é todo tipo de conversa e ideia que você vai apoiar. Parei de ir na igreja porque os meus amigos se afastaram de mim. Aí a pessoa fala assim, mas eu ainda creio que Jesus é o meu Salvador. Aí eu escrevi o seguinte, meus amados: fé sem renúncia, Jesus não aceita. Só o diabo que aceita. O diabo é o seguinte, você pode fazer o que você quiser. Desde que você esteja na condenação, você pode fazer o que você quiser. O diabo é assim, O diabo é desse jeito. Se ele achar que se ele te der grana, ele vai fazer você perder a salvação, então ele vai te dar grana. Se ele perceber que se você perder a prosperidade, perder a saúde e tal, isso vai arrancar a salvação de você, aí ele vai arrancar a saúde, ele vai arrancar a tua prosperidade, ele vai te dar pobreza. O diabo não se importa se você é fiel a ele ou não, ele não se importa com isso. Para ele o que importa é você ser infiel a Deus. Você não precisa ser fiel a ele, você tem que ser infiel a Deus. Então, queridos, uma fé que Jesus recebe, que Jesus espera de nós, é uma fé que renuncia tudo aquilo que pode nos impedir de realmente amar a Deus. Eu sempre fui comerciante, sempre não, mas praticamente eu comecei minha vida no comércio. Depois eu comecei a trabalhar por conta própria. E nesse inteirinho, depois que eu me converti, às vezes eu estava meio atribulado com o depósito, eu pensava assim, eu vou abrir uma farmácia, eu vou abrir uma padaria, eu vou abrir outro tipo de comércio. Só que esses comércios, eles sugam, Todo domingão você tem que trabalhar, Padaria então é uma escravidão, tal, A margem de lucro é maior, mas você se torna escravo daquele serviço. E todas as vezes que eu pensava em mudar de serviço, mudar de ramo, eu sempre lembrava do quê?
na igreja. Eu falava, pô, mas se eu parar se eu mudar o ramo, aí eu não vou poder mais ir no culto de domingo, eu não vou ter liberdade de estar atuando no ministério da igreja, não vou poder trabalhar para Jesus como eu gostaria de trabalhar, o meu tempo vai ficar muito escasso. Então, eu permaneci onde eu estava. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo. Uma vez briguei com meu pai, e o meu pai, para me dar uma lição, para me aprender, né? Ele falou, quer saber de uma coisa? Você está demitido. O próprio pai demitindo o filho, olha que situação. Você está demitido. Pode procurar serviço que você não vai mais trabalhar comigo. E aí eu fui procurar serviço. Aí eu arrumei um emprego de motorista na Pepsi. Lembra quando abriu a Pepsi aqui em Jundiaí? Comprou aquela frota de caminhão zero, tal. Eu entrei lá para trabalhar. Virei escravo da Pepsi. Era segunda, 5 horas da madrugada, segunda a sábado até 11 horas da noite. Sábado, quando eu conseguia chegar em casa, 3 horas, 4 horas, era bom. Aí a gente ia à célula, aí o meu pai levava a Alessandra na célula, a Alessandra começou a ir na célula, que eu mais faltava da célula do que ia, porque chegava de madrugada em casa. Na igreja eu ficava assim, porque não aguentava de canseira. Um dia, eu estava na gabine do caminhão esperando a nota fiscal chegar para fazer entrega. E enquanto eu esperava a nota fiscal no caminhão para fazer a entrega, a voz do Senhor entrou no caminhão e falou assim para mim: se você permanecer nesse serviço, você jamais será um obreiro na minha casa. E repetiu: se você permanecer nesse serviço, você jamais será um obreiro na minha casa. E aí, na hora eu fiquei meio assim, né? Aí eu peguei, desci do caminhão, fui lá no encarregado e falei: ó, tô pedindo a conta. Ah, mas você não pode fazer isso, que o caminhão tá carregado, tal, não sei o que lá. Eu falei: não, tô saindo fora, esse emprego aqui não é pra mim não, e não precisa pagar nada, eu tô indo embora. E saí do serviço. Aí depois eu pedi perdão pro meu pai, falei, fui que nem o filho pródigo: pai, tenho pecado contra o céu e contra a terra, me aceita como um de seus empregados. Foi bem assim. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, meus amados? Tudo que fica entre você e Jesus deve ser renunciado. Nada na nossa vida pode ter mais valor do que Jesus. É que nem a parábola, né, da pérola de grande valor. Aquele homem, ele achou num terreno uma pedra de grande valor, uma pérola de grande valor. O que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele lugar onde estava a pérola de grande valor. Amém, queridos? O nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza deve ser Jesus. E quando nós fazemos essa escolha, nós provamos a verdadeira paz, nós provamos a verdadeira alegria, nós provamos a verdadeira felicidade. E certamente aquilo que você renunciou não vai fazer falta, porque Jesus vai preencher 100 vezes mais. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor agora. Deixa essa palavra entrar no seu coração, deixa essa palavra entrar na sua vida. Diga para Ele: Senhor, eu quero a verdadeira salvação. Senhor, eu quero realmente ter o meu nome no livro da vida. Oh Senhor, eu não quero ser vítima desse mundo. Eu não quero que nada fique entre mim e o Senhor. Senhor, me dá força, me dá graça para renunciar tudo aquilo que eu preciso renunciar, tudo aquilo que tem atrapalhado a minha fé, tudo aquilo que tem atrapalhado o meu relacionamento contigo, Jesus.
Oh Senhor, dá-me forças para renunciar nessa manhã. Em nome de Jesus, eu quero ter o meu coração embriagado de amor por Ti, Senhor, e por nada mais dessa terra, meu Deus, por nada mais desse mundo, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ore, busque ao Senhor nesse momento, aleluia, 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 aleluia. Entregue totalmente a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida totalmente ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Dá-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. Aleluia, Jesus. E enche-me até que enfim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que Te agrada.